minha força e a pessoa que eu conheço que mais tem paciência na face da terra. Que me aguentar não é fácil. Vou falar a verdade. Ele fala, diga assim, amém, fala. Me aguentar não é fácil. E eu quero louvar a Deus também pela vida do Natan, meu amigo de basquetebol, né? Deus trouxe uma amizade no basquete e aqui nas nossas conversas de basquete, de empreendedorismo e negócio, falamos de Deus, falamos de louvar. Ele é um menino abençoado, Natan, viu? Natan é um menino de Deus. Natan de Deus. Próxima vez que a gente estiver aqui, vamos orar para ele com a varoa, hein? Vamos orar para Deus na varoa. Recebe a varoa aí, irmão. Amém? Abram aí a Bíblia em João 14. Aí só mais baixinho. João 14, por favor. Senhor, se quiser sentar, você fica em pé. Você? Eu posso. Não, eu preciso aprender com ele. Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Deus Espírito, o agente do fôlego de vida do homem. Quando a Bíblia diz façamos o homem, façamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fôlego de vida do homem é o Espírito Santo. Aquele que veio em Jesus como em forma de pomba, esse é o Espírito Santo. Aquele que conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, esse é o Espírito Santo. Aquele que o ressuscitou dentre os mortos, esse é o Espírito Santo. Aquele que foi deixado como outro Consolador, esse é o Espírito Santo. Aleluia! Agora, antes de nós lermos João, Natanzinho, deixa eu abaixar mais um pouquinho, mais suavezinho só. Eu quero ler para vocês algo que eu nunca tinha pesquisado. Por que veio o Espírito Santo em forma de pomba? Isso me intrigou. Eu fiquei pesquisando, mas por que veio em forma de pomba? E agora eu quero ler para vocês algo muito interessante do porquê que o Espírito Santo veio em forma de pomba. Aleluia! Isso me ensinou cada detalhe, me ensinou por que aconteceu isso. Deus! Eu vou ler para vocês. Mas por que em forma de pomba? E não outro animal? Primeira característica, porque o Espírito Santo veio em forma de pomba. Todo aquele que deseja ser batizado não pode ansiar por esse sacramento de maneira fingida e superficial, mas assim, de modo simples. Ou seja, todo aquele que procura o batismo, ser batizado, não pode ser procurado isso por maneira fingida ou sacrificial, mas tem que ser de maneira simples. E a pomba é uma ave simples. Primeiro ponto, a pomba é uma ave simples. Como a pomba, que é um animal sem nenhuma ganância. A pomba é a ave mais sem graça que existe. Já reparou? Existe alguma ave mais sem graça do que a pomba? Você já viu? É uma ave que ninguém gosta, que não tem quase beleza, só come do que sobra, ninguém dá muito valor. Eu nunca vi uma pessoa falando, cara, eu amo pomba, meu sonho é ter uma pomba em casa. Já ouviu alguém falar isso? É uma ave simples. Veio simplicidade, ela representa simplicidade. Tanto que em Mateus 10, versículo 16, o que nós aprendemos? Ser de simples como a e astuto como a serpente. Não fala ser de simples como a águia, ser de simples como a avestruz, ser de simples como a pomba. Então, a primeira característica, ela é simples. Segunda característica, através do batismo, o homem possui 7 dons do Espírito Santo, os quais estão simbolizados na pomba. Olha que legal, por que veio como pomba? Essa ave mora junto às correntezas da água, pela razão de quando vira um gavião, ela pode escapar submergindo. Isso se relaciona ao dom da sabedoria, porque os santos moram junto com as correntezas das sagradas escrituras. E ela vem perto da água. Olha que legal. Segundo ponto, a pomba escolhe os melhores grãos para o seu alimento, o que se relaciona com o dom da ciência, naquela época falando. Esse amável animal se alimenta também os filhotes alheios, que é um dom de conselho. A pomba não despedaça seu bico, e que se relaciona
também com dom de inteligência. Isso daqui é uma característica vitoriosa da Bíblia. Então ele vai trazer característica da pomba. A pomba simples, a pomba astuta, a pomba se alimenta, a pomba não gera confusão com outros animais, e a pomba tem outra característica, ela vive bem com outras pombas. Já reparou isso? Significa comunhão. Então, característica de simplicidade, de sabedoria, de comunhão. Então, a pomba arrulha, em vez de cantar com outros papos. Você já viu pomba cantar? Pomba não canta, ela arrulha, o som vai chamar arrulha. Ao invés de ficar cantando como outros pássaros. Ou seja, ela tem temor. Ela não quer se sobressair. E se você reparar, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi o ser mais puro, santo e simples que já existiu na face da terra. Ninguém foi mais simples que Jesus Cristo. Não existe um ser que pisou aqui na terra que foi mais simples e humilde que Jesus Cristo. Ninguém. Tanto que a Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. Você quer o maior motivo de simplicidade do Espírito Santo? Ele saiu de Jesus, ele saiu de como um rei, veio como um homem e serviu nós pecadores. Então, um dos significados da pomba ter descido em Jesus, não qualquer outro animal, é simplicidade, pureza, servidão e comunhão. E eu fui buscar entender um pouco mais sobre isso, para primeiro entender, porque tudo se baseia em Jesus Cristo. Tudo é nele. Tudo se baseia em Cristo. Então abre em João 14, 16. Deus de Deus. João 14, 16. Cantazinho, uma coisa mais suave assim. Mais suave assim. Só marcando só o tom aí, bem suavezinho. Só marcando assim. Poderoso tu és, Jesus. João 14, versículo 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita em vós, convosco, e Ele estará em vós. Versículo 18: Não os deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também me vereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Versículo 26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. É o Espírito Santo. Esse é o papel do Paracletos. Paracletos, o outro Consolador. Mas por que o outro Consolador? Porque Jesus Cristo era o Consolador aqui. Só que ele ascendeu ao Pai concretizando as profecias messiânicas. E ao ascender ao Pai, ele deixou o Espírito Santo como agente dele em nós. O Espírito Santo é o agente de Cristo em nós. Ele está em nós no lugar de Jesus Cristo. Ele representa Cristo, o próprio Deus, o próprio Cristo está em nós por meio do Espírito Santo, outro Consolador. Qual que é a função do Espírito Santo? Romanos capítulo 8, versículo 26. Grande Deus. Santo é o teu nome, Jesus. 8:26. Natanzinho, só que a gente vai deixar assim melhor. Só para eu me concentrar. Aí bem baixinho, por favor. Romanos 8:26 diz assim. Eu acho que perto disso, Rafa, na verdade acho que não é nem ele. Na verdade eu esqueci de desligar o eu estava misturando os dois sons. E eu julgando o irmão aqui, eu acabei de pecar e julguei o irmão aqui. Você não cajado na tanda, né? Não foi cajado também, né, Natan? Melhor, só para a gente se concentrar. Romanos 8:26. Também o Espírito Santo semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente de Cristo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então o Espírito Santo ele tem uma das funções aqui. Primeira, ele é o nosso Consolador. E ele vos guiará. Ele é o nosso Consolador, ele vos guiará, ele nos acompanhará. Outra função dele, do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, leva nossas orações ao Pai. E o Pai conhece o Espírito, é o que nós lemos. Ele conhece o Espírito. Por isso ele entende que o Espírito Santo está levando a ele. Então a dependência que nós temos do Espírito Santo, ela é 10%, 50%, 90% ou 100%. O que nós entendemos? Não existe dependência do Espírito Santo de 10, de 15, de 20 ou de 99. É 100%. Primeiro porque ele é o nosso Consolador. Ele é Cristo em nós. Ele nos guia, ele nos acompanha. Segundo, ele é quem leva as nossas orações ao Pai. Então não tem como nós fazermos nada sem o Espírito Santo. Aleluia. Cristo falou, eu vou, mas eu vou deixar um outro Consolador. E ele estará em vós. Se o Espírito Santo está em nós, então nós não estamos órfãos. Aleluia. Se nós não estamos órfãos, se nós temos o próprio Cristo por meio do Espírito Santo em nós temos com quem contar. Mas não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos enviou. Cristo falou, eu faço a vontade do meu Pai, eu faço a vontade daquele que me enviou. E nós, como Cristo em nós, a esperança da glória, como Espírito Santo em nós não fazemos a nossa vontade, a nossa vontade de quem? Daquele que nos enviou. Aleluia. Só que nós só vamos entender a vontade daquele que nos enviou quando nós nos submetermos à vontade do Espírito, não à nossa vontade. Porque se Ele nos consola, se Ele nos guia, se Ele nos envia, teve situações que Ele impeliu Paulo de pregar. Olha, isso é uma coisa interessante, porque Ele falou para o Paulo, ô Paulinho, não é para pregar lá agora não. E às vezes eu já pensei muito disso. Poxa, por que Deus não quer que alguém ouça a palavra? Ele não mandou pregar? O que Jesus falou em Mateus 28? Ide por todo mundo, pregando o Evangelho em todo lugar, de Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas chegou uma situação e Paulo sendo impelido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus, a gente sabe a hora e o momento certo para todas as coisas. Ali foi um momento que não era para ministrar, para falar. Existe um momento na nossa igreja que tem que recuar e tem um momento que tem que avançar. A história da igreja é assim. A história, principalmente da reforma, em 1517, 18, né? Até hoje, tem momentos que a igreja avançou e a igreja parou. O Espírito Santo mandou ir, o Espírito Santo mandou ficar. Mas a gente só ouve quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo. Quem tem que coordenar as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque Ele é o Paracletos em nós. Ele é o Paracletos, Ele é o consolo. E às vezes nós não damos ouvidos para o Espírito Santo. Uma vez me indagaram assim: se tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, por que nós sofremos? Já parou para pensar? Por que nós sofremos? Se tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Primeiro, nenhuma passagem na Bíblia está escrito claramente: siga Jesus e você nunca terá sofrimento. Primeira coisa. Segundo, todos os discípulos tiveram um fim trágico, inclusive o último apóstolo, que foi o apóstolo Paulo, decapitado. Toda a história da igreja primitiva até aqui nunca teve um momento de paz.
Se você vê a janela 1040 do mapa mundi, as pessoas morrem todos os dias. Na Nigéria, em 10 anos, 125 mil pessoas, cristãos mortos. Morrem pessoas. A China agora estreitando ainda mais para os cristãos viverem. Nunca existiu vida com almofadinha sendo cristão. Mas então, cadê a glória nisso? Como é que a gente consegue se manter no meio disso? Paracletos. Aleluia. Espírito Santo de Deus. O outro Consolador. A palavra diz Consolador. Consolador, aquele que protege, aquele que está no momento mais difícil, aquele que te aconselha, aquele que direciona. O Espírito Santo é quem direciona. Uma vez eu num culto de missões, veio uma moça, que ela e os irmãos daqui de Bragança foram para missões. Um deles, eles são filhos do pastor Marcos Napoli. Aí o filho mais velho estava fazendo engenharia na Poli, da USP, que é uma das faculdades mais concorridas do Brasil em engenharia. Ele falou: mãe, pai, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar almas. Aleluia. Ele parou, porque já tinha terminado a faculdade, ele falou: meu coração queima pela China. Aí a outra irmã falou: meu coração queima por outro lugar. Aí a mais nova falou: meu coração queima pela Índia. Aí ela contando, a esposa do pastor Marcos Napoli contando: eu chorava igual uma criança, porque eu não queria que os meus filhos fossem para missões, eu queria que quisesse faculdade, ganhasse dinheiro, tivesse uma vida linda, mas eu não entendi. Depois eu fui entender que a minha vida aqui, quando eu criei meus filhos, eu criei para a glória de Deus, e eles têm que ir aonde o Senhor mandar. Amém. E os 3 que vão para missões. O Espírito Santo, o Paracletos, estaria com eles em qualquer lugar, indicando, consolando, orientando. E essa é uma das funções do Espírito. Mas e a minha oração e a outra função do Espírito Santo? Por que às vezes eu estou orando e parece que ela bateu aqui? Já aconteceu isso com você ou só comigo? Comigo já aconteceu 6 milhões de vezes. Senhor, eu posso furar o teto? Porque parece que... Mas a oração ao Senhor não é regida por emoção, ela é regida por uma razão que vem do Espírito, do nosso coração. Deus não rejeita a oração de coração contrito e quebrantado. Esse o Senhor rejeita. E sabe o que me deixa mais feliz depois que eu compreendi? É que a minha oração ela chega por meio do Espírito Santo. Aleluia. Ele intercede por mim e leva até lá. Imagina a mulher orando, ajoelhada lá, balbuciando. Falaram que ela estava meio bêbada, sei lá o quê. Ela falou: eu não tenho filho, se eu me dar filho. Aí falaram mal da mulher, sei lá, estranha, falando desse jeito. Estava lá, mas o Espírito Santo levou o Senhor a oração dela e deu um filho, que foi o grande profeta, Samuel. Mas o Espírito Santo consolou e ele que levou a oração. É a função dele, é a função do Espírito. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele nos convence do pecado, da maldade e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Ele nos convence da maldade, do pecado e do juízo. É a função do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está em nós. Mas quem tem o Espírito Santo? Quem, Rafael, tem o Espírito Santo? Só recebe o Espírito Santo aquele que recebe Cristo como seu Salvador. Uma vez, esses dias, conversando com um rapaz, ele falou: não, mas eu acho que todo mundo já tem o Espírito. Não, todo mundo tem um Espírito, mas não tem o Espírito. Você pode falar que nós somos seres dicotômicos ou tricotômicos, ou seja, somos corpo e alma, ou corpo e alma e espírito, porque a Bíblia fala de alma, se refere a espírito também em alguns momentos. Sendo tricotômico, corpo, alma e espírito, esse espírito é um espírito, um E minúsculo, espírito. Porque a nossa comunicação com o Pai, aonde o Espírito Santo que vem a nós após o nosso batismo, que batismo no grego significa arrependimento, significa mudança de rota. Então quando você se batiza, se arrepende e vai para as águas como uma demonstração pública da sua conversão, daquilo que você já mudou internamente, aí o Espírito Santo vem em você. Foi que veio. Jesus falou para João: você tem que me batizar. Aí João falou: eu não sou digno nem de te desatar as suas alparcas, tirar a tua sandália, mas tem que ser cumprido. E João batizou Jesus. E aí depois que ele foi para as águas,
Aí a teologia você pode falar que foi submersão, imersão, jogar água na cabeça, isso não vem ao caso, mas depois o Espírito Santo vem como em forma de bomba. E aí o Espírito Santo deu início ao ministério de Cristo. Quer um outro exemplo, que é o Espírito Santo que envia, que é Ele que consola e direciona. Ele falou, Mestre Jesus, eu estou conjecturando, agora você vai para o deserto para ser tentado. Você está vendo como o Espírito Santo, o vento, que a gente não sabe de onde vem, mas ele nos leva, muitas vezes vai levar a gente para lugares difíceis. E o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para ser tentado. Mas espera aí, o Espírito Santo me colocou aqui para você ser provado. Porque tentação nesse caso, se você ver o original contexto, é de provado. Não é de tentado pelo pecado do coração, como diz Tiago. E Tiago explica a diferença da tentação e da provação. Nós somos tentados porque somos tentados pelo desejo do próprio coração. Mas Jesus foi tentado no sentido de provação. Jesus tinha pecado, gente? Ele tinha alguma coisa, eu preciso lutar contra mim mesmo. Ai, Jesus é Deus. Ele não ia pecar. Isso estava escrito, que ele ia vir como um cordeiro limpo, imaculado. Ele não ia pecar. Mas ele foi provado. Então ele foi para ser, aí que veio Satanás e tentou usar inclusive a própria Escritura contra ele. Só que o Espírito Santo estava com Cristo. E jamais nós seremos enganados. Outra inspiração aqui, jamais seremos enganados quando o Espírito Santo está em nós e nós buscamos o Espírito Santo. Porque existem pessoas, infelizmente, nesse mundo que distorcem as Escrituras para trazer aquilo que sai do seu próprio coração e enganar as pessoas. Só que quando você é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo traz a memória. O Espírito Santo só vai trazer a memória aquilo que você aprende, aquilo que você busca. Senão vai trazer a memória o quê? Como fazer um molho agridoce? Vai trazer a memória o quê? Quanto foi o jogo ontem que o Flamengo ganhou? Ele vai trazer isso à memória. Ele vai trazer a memória as Escrituras. Aleluia. Jesus Cristo sendo tentado no deserto, o Espírito Santo conduziu para lá. Ele veio aqui, Satanás se levantou, usou as Escrituras contra ele. Não está falando lá, está escrito que você pode ir que os seus anjos vão te guardar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito isso. Não, mas só dá ordem para eles, na verdade, olha, vamos fazer uma coisa melhor? Vou te colocar num lugar lindo, pináculo, lá em cima do templo, está vendo? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Está escrito, só o Senhor Deus adorará, só Ele prestará culto. Só que nós só sabemos com autoridade quando nós buscamos o Espírito Santo. Ele traz à memória as Escrituras em nós. Isso é tão comprovado que não existe nas Escrituras quem foi enganado se estava cheio do Espírito Santo. Um outro exemplo, Pedro e João foram presos, lá em Atos, foram presos, açoitados, depois foram soltos. Sabe o que eles fizeram? Eles se alegraram por terem sido presos em nome do Senhor. A Bíblia fala que eles se alegraram porque foi motivo de orgulho ser preso em nome de Jesus. Mas por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Eu vou aqui dar continuidade. Deus, Deus. Entendemos a função do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Mas como assim? Ou seja, todo cristão tem o Espírito Santo em si. Romanos 8:9. Ó, leia comigo, Romanos 8:9, por favor. Está aqui, ó, para a gente entender. Romanos 8:9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no... Gente, vocês estão comendo mais feijão, vamos lá. Vós também, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo habita em vós. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Olha que sério isso. Então, se nós não temos o Espírito Santo, é porque não se converteu.
Mas se converteu, você tem, eu tenho, nós temos o Espírito Santo sim, porque é bíblico, é promessa. E Paulo, na carta doutrinária aos Romanos, à igreja em Roma, ele explicou isso. Você não está na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito Santo habita em nós. Agora, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E isso me deu um temor hoje. Eu falei, Senhor, glória a Deus que eu tenho um temor. Eu entendo que eu tenho o Espírito, que eu te amo, Jesus, e eu tenho temor, eu erro, mas também acerto, eu busco, eu quero servir. Augusto Nicodemos, uma ministração dele, fala assim: como sabemos se somos crentes de verdade? Primeiro ponto, quando você peca, você não se alegra, e você não acha comum. A diferença de quem é cristão e de quem não é cristão, ou seja, quem é cristão tem o Espírito Santo, quem não é, não tem o Espírito Santo, é que o cristão, quando ele peca, na hora ele entendeu: opa, errei contra Deus, errei contra meu marido, errei contra minha esposa, errei contra meu filho, errei contra meu chefe, eu vacilei, não falei a verdade, eu deixei de falar, A gente sente, a gente percebe, porque é o Espírito Santo, Paracletos. Não, você não é desse jeito. Por isso que nós não podemos condenar quando a pessoa não é cristã e ela está fazendo alguma coisa, alguma atitude, alguma crença, algum valor que destoa do valor de Deus. Sabe por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Isso me fez aprender um outro ponto importante. Se eu sou um homem que busca o Espírito Santo, que o Paracletos está em mim, que eu oro, que eu estou buscando as Escrituras, eu entendi que eu tenho Espírito para me direcionar. Mas quem não se converteu não tem Espírito Santo. Então ele nunca vai buscar o Senhor. Ele vai buscar qualquer refúgio, qualquer Deus, menos o nosso Deus. Porque ele não tem o Espírito Santo. E isso faz a gente pensar: se eu tenho um problema, se eu tenho uma situação difícil na minha vida acontecendo, quem eu busco primeiro? Você fala para mim: mas o que eu busco? O que você, o que eu, o que nós estamos buscando primeiro? Aconteceu um problema, pum, agora. Primeira coisa, o que nós vamos pensar? Ah, vou ligar para aquele cara, xingar até a alma dele. Ah, vou resolver. Não, Deus, me ajuda de sabedoria para resolver. Preciso. Aí agora você vai. E no impulso carnal, porque aí a falta de ser cheio do Espírito, que nós já vamos falar, agora, vai ligar para esse mecânico agora, vamos resolver essa parada. Existe um livro que diz, o tema do livro é Em Meus Passos que Faria Jesus. E aí, já falou desse livro, né, cara? Em Meus Passos o que faria Jesus? Eu acredito que Jesus não sairia dando um pontapé no mecânico. O único pontapé que ele deu, que na verdade não foi um pontapé, mas foi um chicote que quebrou tudo, foi dentro do templo, que estava fazendo coisas indevidas dentro do templo. E Jesus não foi o rapazinho que o pessoal acha que é aqueles de boy band hoje, né, dos coreanos, né? Bonitinho, queridinho, pô. Não, ele chegou com os dois pés arrebentando tudo. O cara carpinteiro, grandão, fortão, você acha que vai chegar, né, na maciota, né? E Jesus não era aquele magrelinho lá, raquítico, que parece a idêntico que faz lá, né, uns lugares. Jesus não era esse também, gente, pelo amor de Deus. Foi direcionado pelo Espírito. Então, nesse momento a gente pensa: o primeiro passo que eu estou dando frente a qualquer situação na minha vida, quem está me direcionando? É o Espírito? Ou é o meu coração? Ou é o meu eu? E aí esse é o termômetro para nós vermos se estamos cheios do Espírito ou se estamos cheios de nós. Mesmo tendo o Espírito Santo em nós, é uma vida diária com Ele. E essa vida diária com Ele é necessária, a própria palavra que eu falei, diária. Essa vida do Espírito, ela é diária, ela não é no domingo, 6h30, 7 horas, 8 da noite. Chegou segunda-feira, vejo a hora de chegar domingo. Para quê? Para eu orar. Vejo a hora de chegar domingo para quê? Para a gente buscar o Espírito Santo no culto. Vejo a hora de chegar domingo para a gente louvar. Vejo a hora de chegar domingo para a gente falar de Deus. Mas, uma vez eu conversando com a dona Marlene Guerrato, ela falou sobre a oração, e eu vi um vídeo dela também falando sobre o orar sem cessar.
Orar sem cessar não é você sair na rua falando em línguas. O pessoal não vai nem entender, vai te achar louco. Por mais que você seja cheio de Deus, ele vai falar: pô, eu não entendi essa palavra. É grego? É aramaico, querido? Ele não vai entender. Ou se você sair repreendendo todo mundo: pecador, desgraçado, desce dessa moto. Isso não é orar sem cessar. Ou se você pegar e falar, começar a orar alto no meio da rua, você vai fazer como os fariseus faziam, que Jesus falou, viu? Essa galera aí já tem seu galardão, mas vai no seu quarto em secreto, ora lá, que aberto você te recompensará. Aí a gente vai fazer fariseu, não é verdade? Mas orar sem cessar é o tempo inteiro em comunicação com o Pai por meio do Espírito. É a comunicação diária. O meditar dia e noite, que aqui fala em Josué, que fala em Salmos capítulo 1, não é o meditar, não dá para trabalhar hoje, né? O pastor vai falar para o pastor, não dá para trabalhar hoje, o amado, porque a Bíblia fala que tem que meditar dia e noite. Então eu vou ter que ficar aqui meditando dia e noite. Mas você não precisa de comida na casa, não, mas está na palavra. Se ficar aqui meditando, ajoelhado ainda, né? No milho, né? Não é assim. O meditar vem de ruminar. Já viu como a vaca tá lá mastigando? Você já percebeu que vaca, você ouviu uma vaca não passa o tempo inteiro assim? Você fala, que gulosa, né? Só come, né? Não é, que ela tem mais de um estômago, então ela está ruminando. A comida engole, volta. Mastiga, engole, volta. Ela está ruminando. Então, meditar na Bíblia quer dizer do ruminar. Vem de você ler, engolir. Nossa, entendi, vou ler de novo. Ler de novo, compreender mais um pouco, ler de novo, entender mais e ficar pensando. Então isso é o meditar, esse é o orar sem cessar, é em espírito, em verdade. Mas o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito, orar sem cessar, e em verdade quer dizer viver as verdades do Evangelho. O em verdade quer dizer viver a verdade do Evangelho, praticar a verdade do Evangelho, praticar a justiça, a verdade. Então, quando a gente vai aprendendo isso, parece ter uma explosão no cérebro. Nossa, então compreendi. O Espírito Santo faz trazer a palavra. O Espírito Santo nos traz calma. O Espírito Santo nos traz direcionamento. O Espírito Santo é o meu relacionamento com o Pai. É o Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Porque entendendo que o Espírito Santo, e ali em Efésios, capítulo 5, 18 ao 20, diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20, ele diz assim, olha que maravilhoso, eu comecei a aprender um pouco mais sobre isso. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, ou em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Falando em vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. Glória. Aqui é o primeiro passo para a gente entender. Então, ser cheio do Espírito Santo. Características de quem é cheio do Espírito Santo. Características de quem é cheio do Espírito Santo. Primeira característica de quem é cheio do Espírito Santo. Nós vamos entender aqui. Primeira característica. Falando em voz com salmos, entoando com louvor de coração, com hinos e cânticos espirituais. Quem é cheio do Espírito Santo ama elogiar Deus, enaltecer Deus, louvar Deus, falar dos princípios do reino, conversar do Evangelho, falar das Escrituras. Já percebeu que tem crente, quando você começa a falar das Escrituras, quer falar da palavra, quer colocar um louvor, quer falar de igreja, que se incomoda? Eu não entendo. Não fala disso agora, fala de carro. Não, mas tá bom, entendi, amém, irmão, beleza. Vamos falar agora, né, de Coríntios, né? Eu conheço gente que se incomoda quando vai falar de Deus, quando vai falar da alegria da comunhão da igreja. Mas você só fala disso, vai falar porque eu amo isso mais qualquer coisa, cara. Como é que eu vou amar mais o meu time, mais o trabalho, mais outra coisa do que Deus? Não é verdade, irmão? E é o primeiro mandamento com promessa: ama a Deus
Deus de toda a sua força, todo o seu entendimento, da sua alma. Ame a Deus. Então, quem é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa, ele ama louvar, falar. Quando fala de salmos aqui, o que Davi fazia nos salmos? Ele meditava, ele observava. Já repararam que os salmos são todas observações? Não repararam? Salmos são observações. Davi está contemplando tudo, ele dá exemplo. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. O vale da sombra e da morte era o caminho que ele passava perigoso. Então ele observou, peraí, mesmo que eu ando nesse caminho difícil aqui, eu não vou temer mal algum. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Mas por que ele escreveu isso? Porque ele era o pastor de ovelhas. Ele era o pastor de ovelhas. Então de nada ele tinha falta. Então Davi contemplava. Então quando fala de salmos, fala, vamos conversar, vamos contemplar as coisas de Deus. Entendeu? Quem é cheio do Espírito Santo, a primeira característica, ele contempla as coisas de Deus. Ele ama contemplar as coisas de Deus. Ele observa a natureza, ele observa as coisas que estão acontecendo. Ele alegra pela flor que recebeu. Ele alegra pela flor que recebeu. Então é sempre assim. É a alegria. Bom, vamos concluir então. Eu agora posso voltar ao horário, eu não sabia o horário que tinha terminado. E a pastora não tinha me passado. A gente vai concluir aqui então, sobre ser cheio do Espírito Santo. A primeira característica é se alegrar em Deus. A segunda característica aqui do Espírito Santo que a gente aprende em Efésios 5,18, só para a gente concluir. 5,18 também. A segunda característica de quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa que dá graças a Deus, versículo 20, por tudo que acontece. Então, se nós reclamamos demais, se a gente murmura demais, é um sinal que a gente não está cheio do Espírito Santo. E muitas vezes eu me peguei reclamando. E esse ano Deus me levou 6 vezes para o hospital. Fui 6 vezes para o hospital. Os problemas de saúde. E aí a gente aprende a parar de reclamar. E aí eu percebi, eu não estava cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele sempre dá graças a Deus por tudo. E a outra característica de quem está cheio do Espírito Santo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E sujeitai-vos uns aos outros é você se colocar à disposição para servir. Outra característica de quem é cheio do Espírito Santo, ele gosta de se colocar para servir. Ele não gosta de colocar para ser servido. Ele não precisa ser servido. Mas ele se alegra em servir o próximo, em servir as pessoas. Então essa é a característica de quem é cheio do Espírito Santo. E nós vamos terminar aqui, porque eu também não sabia do horário. E nós vamos concluir aqui já. E depois eu até mando esse que o pastor contou para vocês, tá? Se vocês quiserem, o que eu escrevi. Eu quero só orar, pode ficar sentado em Deus, nós vamos orar a Deus. Vamos louvar o Senhor e agradecer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. E a Tua palavra diz que é um rio que flui do interior. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então nós queremos fluir, Pai, do seu rio que vem do trono de Deus, passa por nós, através de nós. Esse rio, essa água é o Espírito Santo, que nos enche e transborda para o próximo, que nos enche e transborda para o próximo, que nos enche e transborda para o próximo. Ser cheio do Espírito Santo, além da característica de alegria, da característica de servidão e da característica de gratidão, que é cheio do Espírito Santo, busca o rio de Deus, como diz tanto na mulher samaritana, Pai, como no Nicodemos também. Ambos precisavam nascer da água e do Espírito. O Nicodemos da água e do Espírito, do Espírito, a água que lava, que limpa, que enche, que transborda. A mulher samaritana, beber da água que Jesus desse, ela jamais teria sede, porque é o próprio Espírito Santo. E que nós, Pai, venhamos absorver e ter as características do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo, constantemente buscando o Espírito Santo, amando as Escrituras, servindo ao Senhor e te adorando em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, para a glória do Senhor. Amém, Jesus.